Amém, queridos, graça e paz. Você pode ficar de pé um pouquinho? Glória a Deus. Estamos felizes com o Senhor, amém? Jesus está neste lugar. Já ouvimos tanta coisa boa hoje a respeito de Deus e de sua palavra. E tudo isso é gerado pela proporção de fé que existe dentro de nós, pelo fato de termos confessado aquele que é a fonte de fé e vida, que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador de cada um de nós. Por conta disso, essa fé foi gerada em nós, e a Bíblia nos mostra de forma muito clara, né, que a fé é o fundamento do cristianismo. Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, amém? Você crê que Ele derramou o sangue dele, que ao terceiro dia Ele ressuscitou? Eu costumo dizer que o ato de Cristo na cruz, né, nos faz ser hoje testemunhas oculares pela fé do que Ele fez. Que a fé gera isso em nós, amém? Eu quero falar um pouco de fé com você. Na verdade, eu não vou trazer um estudo, é uma palavra, né? É um estudo sintetizado, vai ser uma mensagem a respeito de fé. Louvado seja Deus. Abra a palavra de Deus no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 6 somente para a gente ganhar tempo, que esse relógio aí não se converteu não, ele continua. Vamos lá. Versículo 6 de Hebreus 11. Segundo os escritos, né, de Hebreus capítulo 6, versículo 11, assim nos diz a palavra do Senhor: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Perdão, irmãos, 11:6. Perdoa. É 11:6, perdão. Isso. Vamos lá? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. O escritor aos Hebreus aqui, ele é enfático quando ele diz que você precisa crer, acreditar, dar credibilidade, né, de que o Deus que nós servimos existe, para que você possa se apresentar a Ele com racionalidade e oferecer a Ele um culto espiritual, né? Um culto em espírito. Então nós entendemos que essa fé é o ponto de partida, né, para que a gente possa se tornar quem Deus quer que nos tornemos. Há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. E para nós nos tornarmos essa pessoa que Deus quer que sejamos, temos que ter fé suficiente para isso. E Deus nos diz aqui na palavra que se a gente não tem fé para isso, a gente desagrada ao Senhor, né? Quer dizer, Deus, Ele se entristece com isso, porque a Bíblia diz que não tem como agradar a Deus se não houver fé. Mas contudo, quando alguém se apresenta diante dele, crendo que ele existe, que ele está presente no ambiente, que ele é suficientemente capaz de realizar coisas extraordinárias, essa pessoa agrada a Deus. E é por conta desses que os milagres começam a acontecer. Então eu e você cremos nisso. E Tiago, ele fala algo muito interessante. O apóstolo Tiago, ele fala o seguinte: olha, crês que há um só Deus? Fazei bem, porque o inferno crê e estremece. Irmão, a gente costuma dizer que o diabo, ele é mais crente do que muito crente. Quando ele percebe a presença de Deus, quando ele nota a presença de Deus em algum lugar, ele fica inquieto, ele fica desesperado. Você quer ver um exemplo disso? Quando Jesus atravessa o mar da Galileia, né, o mar de Tiberíades, que ele vai até o outro lado, em Decápolis, a palavra do Senhor diz que quando ele chega ali, ele se encontra com o endemoniado de Gadara. O diabo, ele começa a jogar aquele homem de um lado para o outro, fica desesperado. Por quê? Porque a presença de Deus chegou ali. E o que ele diz? A Bíblia diz que ele se joga ao chão e adora. E diz: vieste nos atormentantes do tempo, nós estamos desesperados aqui com a tua presença. E tem crente que entra na igreja e não percebe a presença de Deus. O diabo, ele percebe muito mais do que muitos crentes. Tem pessoas que Deus está operando tremendamente no meio da casa, e a pessoa não está nem aí para o que está acontecendo. E se tem uma coisa que eu aprendi a fazer desde os primórdios, desde quando eu comecei minha jornada cristã,
é entrar no santuário e adorar. Eu gosto disso, irmão, participar de tudo que acontece no culto. Palavra de abertura, palavra ofertória, louvor, adoração, mensagem. Eu quero participar de tudo, porque eu sei que nesses momentos em que as pessoas estão vindo aqui ao púlpito para falar algo de Deus, pela fé que ela tem dentro do coração, aquilo vai gerar vida para mim. E por conseguinte, o que eu ouvi da parte de Deus referente à sua palavra, vai gerar fé no meu coração para que eu possa me manter de pé, o meu combustível. A palavra de Deus é o meu combustível, é que sustenta a minha fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Que palavra é essa? Palavra de político? De um governante? Não, palavra de Deus, porque ela traz vida. E não é uma vidazinha qualquer, não. É vida com abundância. A palavra diz isso. Então, se eu acredito nisso, se eu deposito confiabilidade nisso, eu me torno a cada dia melhor na presença do Senhor. E a gente costuma falar isso como liderança. Quando você entrar na casa de Deus, adore a Deus de tal maneira que você saia daqui melhor do que você entrou. Porque a gente tem que ser assim, tem que ser melhor a cada dia, irmão. Deus exige isso de mim e de você. Que sejamos melhores a cada dia. Você crê nisso, amém? Definição bíblica para fé, irmão. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que o escritor aos Hebreus fala? Ora, a fé é o firme, fundamento. Se você não estiver num lugar firme, o que pode acontecer? Você vai ficar tonto, você pode cair, a estrutura pode abalar, pode ser destruída e você levar um tombo e ser até fatal. Então você tem que estar numa estrutura o quê? Firme, fundamento firme, né? A fé é isso, é o firme fundamento das coisas que não se vê. Olha só, eu não estou vendo, mas eu estou crendo firmemente, eu estou sob um fundamento que gera dentro de mim a convicção de que Deus vai fazer, que Deus vai abençoar, que a porta vai se abrir, que a cura vai chegar, que a salvação vai entrar pelas portas. A fé gera tudo isso. Eu não estou vendo, mas a minha fé gera, porque a fé traz à existência o que não existe. A fé faz isso. E tem gente aí fora que não compreende isso, aí chama o crente de louco, né? Eu até falei outro dia aqui sobre isso, que um cantor muito renomado aí da nossa época, aí dos anos 80, né? Ele fez uma música dizendo, né? Viver da fé, só não se sabe fé em quê? Eu olhei e falei, você fala isso porque você não sabe quem é o Deus que gerou essa fé dentro de nós. Porque se soubesse, tomaria um rumo diferente na vida. Viver da fé, só não se sabe fé em quê? Nós sabemos em quem temos fé. Nós sabemos em quem temos crido. A fonte da salvação. Aleluia, o apóstolo Paulo nos adverte, olha, continue prosseguindo, olhando para o autor e consumador da fé. Porque ele é o autor da fé e ele consumou isso na minha e na sua vida. Nos deu a possibilidade de dar credibilidade naquilo que ele fala, crendo que vai acontecer, ainda que não estejamos vendo. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele está falando aqui, olha, que sem fé é impossível agradar a Deus, por isso é necessário, se faz necessário, é preciso, né? Que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Você não sai da presença de Deus de mãos vazias se você tiver fé no coração. Você vai entrar aqui e vai dizer, Senhor, eu estou entrando na tua casa, tu sabe da minha necessidade, das minhas demandas, das minhas carências, das dificuldades que eu enfrento, o Senhor sabe de tudo. E a fé que foi gerada dentro de mim me diz que ao participar deste culto abençoado, numa quarta-feira, 22 de outubro, eu vou sair daqui abençoado, porque o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Eu estou aqui te buscando, eu não vou sair daqui de mão vazia. Irmão, a minha fé sempre gera isso em mim.
Quando eu saio por essas portas, eu saio daqui satisfeito. Já viu quando você entra no restaurante? Você passa no self-service, você pega aquela comida que você mais gosta, né? Você vai catando, pega, bota no prato. Quando você senta na mesa, dá aquela satisfação. Não dá? Claro que dá. Você come com a vontade, porque você escolheu o que você queria comer. Deus proporciona isso para você aqui na casa. A bandeja passa farta diante de você, e você pega o alimento, você se alimenta daquilo que você ouve a respeito de Deus. Deus não serve nada podre, nada ruim, comida vencida para ninguém. Deus só dá comida fresca. E nessa noite o Senhor está trazendo comida fresca para o seu povo. A fé está gerando isso. Glória a Deus. Deus dá coisa boa para quem acredita nele, irmão. Foi dito aqui, a nossa irmã Edith falou com tanta propriedade, né, com tanta ousadia, e como é bom a gente ouvir crentes pregando dessa maneira. O povo aí fora está precisando disso, irmão. Gente que olha olho no olho e fala: Jesus quer te salvar. Minha vida está assim, não interessa como ela está, o importante é como ela vai ficar. Vai ficar boa, o negócio vai acalmar, a tempestade vai cessar, porque Jesus faz isso, irmão. Se eu sirvo o mesmo Deus do passado, então eu tenho que crer que o que ele fazia lá atrás, ele faz hoje. Amém? E aprenda uma coisa: tem gente que acha que vai vir para o evangelho e as coisas vão ficar tudo fácil demais. Não fica. As coisas são difíceis, principalmente para o cristão. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você pelo Espírito Santo. A fé não torna as coisas mais fáceis, torna as coisas possíveis. São com obstáculos, com dores, com lágrimas, mas é possível, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Você acha que foi fácil para Abraão? Quando aquele homem, sabe, viu a promessa se cumprir na vida dele, meu filho chegou, aquele que Deus tinha prometido, eu já estava vendo isso aí, uma realidade muito distante. Abraão já não cria mais, irmão. Tanto é que ele concordou com a proposta de Sara. Ele já não estava acreditando mais, minha idade está avançada, e agora o que vai ser? Ele achou que a herança dele ia passar toda para aquele servo dele, que era o braço direito dele, o Damasceno, Eliezer. Ele achava que ia ser dessa maneira, mas aí a palavra do Senhor traz à tona aquilo que havia prometido. Chega ali Isaac, né? Riso, que até a mulher estava duvidando, ela riu na hora. A Bíblia diz que Deus, sabe, quando o menino está tomando estatura, né? Está começando a crescer, já ali aproximadamente um pré-adolescente, Deus olha para Abraão e fala o quê? Abraão, sacrifica teu filho para mim. Agora deu ruim. Você imagina, irmão, você tem que pegar um filho seu e sacrificar. A Bíblia diz que Abraão vai até o Moriá. Ele deixa seus colaboradores, né, ali ao pé do monte. Deixa ali no pé do monte e fala: ficai aqui. Olha o que Abraão diz, irmão. Ficai aqui, porque eu e o menino iremos ao monte sacrificar. E olha o que ele diz: e tornaremos para vós. Isso é forte demais, irmão. Se você prestar atenção na língua portuguesa, quando for escrito isso aqui, você vai ficar desesperado. Porque o homem, ele ouviu uma voz imperativa de Deus: sacrifica, eu quero ele em sacrifício. Só que ele olha para o servo e diz: olha, nós vamos lá e vamos tornar, vamos voltar. Quando ele diz vamos, ele está usando o plural. Ele não diz eu vou lá com o menino e vou voltar, não. Ele diz tornaremos para vós. Oh, aleluia. É a fé que foi gerada no coração daquele homem, que dizia para ele que nada de mal ia acontecer com a herança, aleluia, que Deus havia dado para ele. O Espírito do Senhor está falando aqui para você, querido: a herança que Deus te deu, o diabo não vai tocar. A herança que Deus te deu está sendo preservada pelo Senhor. A herança que Deus te deu pode estar longe da casa, mas o Senhor está cuidando, está guardando. Jesus, no tempo oportuno, Ele vai trazer de volta.
Tem muito crente que está perdendo isso de vista, irmão. Esquece do que Deus prometeu e começa a olhar para a dificuldade, para o problema, para as angústias da vida. Isso tende a enfraquecer a nossa fé. Essas coisas desanimam, irmão. O que você tem que fazer, sabe, é usar a palavra de Deus como mola propulsora para levar a sua fé adiante, para dar consistência a ela, porque é ela que vai dizer para você, contra tudo que seus olhos físicos veem, vai dar certo. Deus vai entrar com providência. No momento oportuno o Senhor resgata, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Irmãos, se Abraão não tivesse usado a fé que Deus gerou no coração dele, ele não teria sido chamado de amigo de Deus, de pai da fé. O próprio Cristo testificou isso, quando alguém se rendia, sabe, recebendo a salvação, dizia: olha, esse aqui é o filho de Abraão. Ele dizia isso. Olha que coisa, Jesus Cristo testificava disso, irmão. Olha o legado que esse homem deixou, pela proporção de fé que ele tinha no coração. E Deus está querendo dar consistência à sua fé nessa noite, porque muitas vezes você está dentro da casa do Senhor como um gigante na fé, mas quando põe os pés do portão para fora, você se depara com os problemas, você olha para as dificuldades, você vê o vento revolto, como os discípulos viram ali, né? Chegaram ao ponto de esquecer que Jesus estava ali dentro. Esquece, irmão, porque a dificuldade tende a isso. Você procura ajuda de cá, de lá, busca conselho aqui e ali, e se esquece de fazer o melhor, ajoelhar e orar. Já percebeu que é assim? O crente muitas vezes dá essas bobeiras, né? E não estou falando de você não, de mim também. Quantas vezes eu me deparo com situações que eu fico, sabe, querendo resolver. Aí daqui a pouco eu paro, meu Deus, eu sou crente, Jesus. Estou esquecendo que eu sou crente. Porque se eu tivesse me lembrado antes, eu não tinha entrado em desespero e ficar desorientado diante da situação. Eu tinha colocado o joelho no chão, porque a resposta vem do céu. A fé gera isso. Abraão tranquilamente, irmão, levou o menino lá. Quando ele chega lá, é questionado pelo próprio filho, né? Pai, aqui, ó, tá a lenha e o cutelo, e cadê o cordeiro para o holocausto? Ele disse: Jeová, tirei. Deus, irmão, a nossa confiança está no Senhor. Se você olhar para a dificuldade, você vai enfraquecer, vai desanimar, vai ter dia que você não vai querer nem vir para a casa do Senhor. Mas quando você olha para o autor e consumador da fé, aleluia, Deus gera dentro de você uma alegria tremenda, sabe, alegria que muitas vezes dentro de você tem tristeza, mas essa alegria, ela começa a se sobrepor tanto, sabe, que você abafa aquele desânimo, aquela tristeza, sabe, aquela sensação de perda, de derrota, você abafa aquilo ali, por causa da alegria que invade teu coração, porque a fé está ativa. Aí você começa a dizer: não, eu vou para a casa do Senhor, porque lá está a minha resposta. Ali o Senhor ordena a bênção, como diz a palavra. E aqui há um recomeço, irmão. E eu sei que Deus está fazendo isso aqui nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus tem falado aqui nessa noite, que tem gente desanimada por causa de problema que está passando. O seu problema nunca será maior do que o Deus que você serve. O Jesus que está aqui nessa noite está dizendo para você: eu sou maior do que esse negocinho aí que está se levantando. Aleluia. Davi, quando se apresentou diante das fileiras de Israel, o povo olhou para aquele homem e falou: meu Deus, ninguém tem condições de lutar com ele. Quando Davi Golias, né, se apresentou, quando Davi chega ali, que olha para aquele gigante, ele não vê um problema. Sabe o que a fé dele diz? Ali está uma solução para mim. Uma porta vai se abrir agora através desse cidadão grandão aí, ó. Foi o que ele viu. Olha a pergunta que ele faz: o que vai ganhar o homem que derrubar esses gigantes? Ele queria saber quais eram as vantagens, porque na presença de Deus, irmão, você sempre tem vantagem. Com Jesus você é maioria. Sabia disso? Davi olhou, pensou direitinho e falou assim: vem cá, o que vai ganhar? Ele falou: a família vai ficar livre de imposto, vai ficar rico,
e vai casar com a filha do rei. Estou dentro, é comigo mesmo. Resolver meu problema, gente. Você está entendendo? A sua fé tem que gerar isso, irmão. Onde as pessoas veem desgraça, catástrofe, você tem que ver oportunidade de crescimento. A fé, ela não te joga para trás. Ela não te joga para baixo. Ela te joga para frente. Ela te joga para o alto. Amém? Por isso que a Bíblia diz que na presença do Senhor é de glória, hein? É isso aí, irmão. E a glória não está enfiada debaixo do barro, não. A glória está lá em cima. Crente não tem que andar com aspecto de derrotado, olhando para baixo, não. É andar em posição ereta, sabe? Como vencedor. Talvez você diga assim, mas eu ainda estou vivendo muitos confrontos. Não importa se você está vivendo confrontos. O que importa é que você tem que ter postura de vencedor. Porque quem vence pela fé está enxergando a vitória antes dela chegar. E quem enxerga a vitória antes dela chegar, mesmo que a derrota em volta de si, ele vai ter postura de vencedor. É isso que Deus requer de mim e de você. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. A fé é um sentimento de confiança total, ainda que não haja nenhum tipo de evidência. Eu não estou vendo, mas eu creio. Ué, não interessa. Não importa o que dizem, né? Eu me lembro quando eu estava no mundo perdido ainda, né? Largado. Aí tinha uma moça que gostava muito de mim, se apaixonada por mim. Está casada até hoje comigo. Aí, irmão. Aí ela chegava para minha irmã e falava assim, ó, vai ter jeito não. Cada dia está mais distante. A realidade distante. Minha irmã falava assim, você aguarda que você vai ver o que vai acontecer. Irmão, tudo que ela falava, minha irmã rebatia, refutava. Aguarda que está chegando a hora. Jesus vai trazer, ele vai vir para você. Assim que ela falava. Minha irmã tinha uma convicção tão grande, irmão, que eu acho que eu estou aqui hoje por causa dela. Sabe? Deus honrou a fé dela. É minha mãe na fé. E me criou também, né? Com essa história, né? Entendeu? Então, Deus gerou isso, honrando a fé. Né? Quantos de nós aqui somos resposta de oração de nossos pais? Não é verdade? Pais e mães que oraram quando estávamos perdidos. Hoje estamos na casa do Senhor, adorando a Deus, ajudando vidas a se levantarem, a estar na presença do Senhor. A fé gera isso em mim e você, querido, amém? A fé é o caminho mais curto entre a enfermidade e a cura, né? Entre o problema e a solução, e entre o fracasso e a vitória. A fé é o caminho mais curto, irmão. Quando você deixa a fé tomar conta do teu coração, pode levantar qualquer tipo de obstáculo, Deus vai te dar sempre a resposta que você precisa para confiar até que todo o processo passe, né? E o propósito se cumpra. Só vê propósito se cumprir quem com fé passa pelo processo. Está entendendo isso? Lutero, ele usou um versículo muito interessante, Romanos 1:17. Eu quero ler isso aqui com os irmãos, para basear suas teses na reforma, irmão. Isso aqui é muito interessante. Olha aqui. Vamos ler o 16 para dar o contexto aqui, né? Diz assim, Romanos 1, versículo 16 e 17. Paulo fala assim, olha, não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí ele diz assim no versículo 17, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Você descobre tudo aquilo que Deus tem para você, os mistérios de Deus, através da fé que é gerada no teu coração. Você passa a ter conhecimento de Deus por causa disso. Uma pessoa que está lá fora, sem nenhum tipo de fé em Deus, ela não tem interesse em conhecer a Deus. E quando você fala algo de Deus para ela, ela diz que é um absurdo, que é uma utopia, é algo que não existe. Esse negócio de céu, o cidadão fez, aconteceu lá fora, agora vem para a igreja, diz que é salvo. É assim que eles falam, não é? Porque eles não entendem a obra redentora de Cristo na vida do ser humano, por mais vil pecador que ele seja.
A Bíblia diz que ainda que o homem esteja afundado em pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que Paulo diz, né? Que pela graça sois salvos, por intermédio de quê? Da fé. A fé gera isso dentro de mim e de você. Nós temos essa convicção. Não é porque somos mais santos do que os outros, como dizem lá fora também. Porque pecador como eles lá fora, nós somos também. A única coisa que nos difere, irmãos, é que eles são pecadores acomodados. Eles pecam e não se incomodam com isso. Eles vivem o pecado como se nada tivesse acontecendo, né? Mas nós somos pecadores o quê? Arrependidos. Quando pecamos, recorremos a quem? A Deus em Cristo. Como o próprio João disse, né? Lá na sua primeira epístola, na segunda, perdão, ele diz assim, olha, filhinhos, não pequem. Mas se todavia, se porventura alguém pecar, tens um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. É como no tribunal, né? O juiz está sentado ali naquele trono, aí o júri está lá, né? Aí o advogado de acusação está ali, que é o promotor, ele está ali para enterrar o réu, que somos nós. Quando ele chega diante do juiz e começa a trazer evidências, né? De erros, de falhas, de transgressões, o advogado de defesa levanta, que é Jesus, olha para o juiz e fala assim, pai, não olha para essas coisas que ele falou não, porque por esse daí também eu dei o meu sangue. Aleluia. Aleluia. Jesus entra no meio, ele interfere porque ele é mediador de uma nova aliança. Ele entra no meio e interfere em nosso favor. Aí o Pai, quando olha para mim, para você, depois de Jesus falar isso, sabe? Ele não consegue ver a falha, a imperfeição, a arbitrariedade que nós cometemos, não. Ele olha e ele vê o sangue do Filho dele, então não consegue ver o pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E só quem tem fé entende isso, irmão. E eu sei que você está aqui nessa noite e tem fé suficiente para entender isso. E se você usar isso como ponto de partida, muita coisa pode mudar na sua vida. Jesus quer fazer isso, amém? Você crê? Glória a Deus. Fica de pé então um pouquinho, por favor. E entenda uma coisa, fique de pé. Ministério de louvor rapidinho, por favor. Vamos adorar o Senhor? Eu gosto de adorar. Glória a Deus. Entenda uma coisa, querido, a fé não precisa nem ser tão grande assim para ver grandes coisas. Glória a Deus. Você nem precisa ter uma fé tão grande para ver grandes coisas acontecerem. Jesus falou assim para os seus discípulos, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte, levanta-te e precipita-te ao mar, assim será feito. Você está entendendo isso? Você já pegou um grãozinho de mostarda, irmão? Na mão? Teve um dia que eu tive que molhar na saliva, molhar a saliva no dedo para pegar ele, irmão, que eu não conseguia pegar. De tão pequeno, eu falei, Jesus, a gente está muito falto de fé, não é, pastor? Não é, pastor? Meu Deus, você imagina isso, irmão? Irmão, se eu e você, de verdade, soubéssemos quem somos em Deus, se o diabo tem cabelo na cabeça, ele ia sair por aí arrancando desesperado, igual ele fazia quando Jesus passava. Quando Jesus passava, ele entrava em desespero, irmão. E eu vou te falar uma coisa, o crente cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, o diabo fica desesperado. Fica. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. O diabo se desesperar, porque crente passava na unção do Espírito Santo, e o milagre começa a acontecer. As bênçãos começam a vir ao encontro daqueles que precisam. Você como pela fé que já foi gerada dentro do teu coração, aprenda isso. Antes de chegar à presença do Senhor para pedir alguma coisa, entre na presença dEle como um adorador.
E você vai perceber que antes mesmo de você falar das suas necessidades, o Senhor já vai estar te contemplando com aquilo que você precisa, só pelo fato de se apresentar a Ele como adorador. Jesus está nesse lugar. Jesus está aqui. Ele está contemplando o seu povo. Aleluia. Quantos creem na presença de Deus nesse lugar? Diga glória a Deus. Aplauda forte e glorifica o nome do Senhor. E que Deus continue abençoando o seu povo em nome de Jesus. Pastor Josemar.